Escolhido, ouça-me. Você não está aqui por acaso. O próprio céu ordenou seus passos até este momento. Isso não é coincidência. É um encontro divino, um momento espiritual preparado para você. O Espírito do Deus vivo interrompeu sua rotina porque você está no limiar de algo sobrenatural. Uma torrente de bênçãos tão poderosa está se aproximando que poderá transformar completamente a maneira como você enxerga o seu próprio destino. Escolhido, você está à beira de uma transferência divina, de uma revelação sobrenatural que poderá silenciar dúvidas e superar limitações. O que antes parecia impossível está prestes a se manifestar em suas mãos. Como está escrito em Habacuque, a visão ainda está para um tempo determinado. Embora pareça demorar, certamente virá. Aguarde. Não haverá demora. O tempo determinado chegará. Ungido, isto é mais do que um simples encorajamento. É uma declaração de fé. Você está entrando em uma nova estação de abundância, vitalidade e propósito, algo que nenhum homem, nenhum sistema e nenhuma oposição poderão impedir quando estiver alinhado com a vontade de Deus. Eleve seu espírito. Prepare-se. Abra seu coração e suas mãos, porque aquilo que Deus está preparando pode ser muito maior do que aquilo que você imaginou. Escolhido, você não está aqui por acaso. O céu interrompeu sua rotina para trazer esta mensagem até você. O que você está ouvindo não é apenas informação. Receba como uma oportunidade de reflexão, fé e renovação. Deus pode estar conduzindo você para uma transformação que desafia aquilo que sua mente humana consegue compreender. Você está entrando em uma estação onde juventude, vitalidade e abundância se encontram. E essa renovação não precisa ser compreendida apenas pelo que acontece fisicamente. Ela começa no interior. É uma renovação da mente, do coração, da esperança e da maneira como você enxerga sua própria caminhada. Quando Deus escolhe alguém para uma nova estação, essa escolha carrega propósito. Ela carrega beleza, responsabilidade e transformação. Você não precisa continuar sendo definido pelo cansaço de ontem. Também não precisa continuar carregando as cicatrizes daquilo que sofreu como se elas fossem a definição permanente da sua história. Em vez disso, permita que Deus restaure dentro de você aquilo que o tempo tentou apagar. Sua esperança, sua coragem, sua alegria e sua disposição para continuar caminhando. Talvez você tenha olhado para si mesmo e pensado que os melhores dias ficaram para trás. Talvez tenha sentido que os anos levaram muito de você. Mas Deus pode renovar aquilo que parecia perdido. Quando o Espírito de Deus traz alívio ao coração, algo começa a mudar de dentro para fora. A pessoa começa a enxergar possibilidades novamente. A esperança retorna. A fé ganha força. É isso que esta mensagem representa. Uma oportunidade de lembrar que sua história ainda não terminou. Você ainda tem propósito. Você ainda tem caminhos para percorrer. Você ainda pode viver experiências que jamais imaginou. E aquilo que Deus está fazendo em seu interior poderá se tornar visível através da maneira como você vive, fala, age e enfrenta cada novo dia. Escolhido, talvez você ainda não consiga perceber tudo o que está acontecendo, mas existe uma renovação começando dentro de você. Não se trata apenas de aparência, nem de algo superficial. Quando Deus renova uma pessoa, essa transformação começa no espírito e passa a alcançar todas as áreas da vida. Sua mente pode ficar mais clara, seu coração mais leve e seus passos mais firmes. Aquilo que antes parecia pesado poderá começar a perder força sobre você. As pessoas ao seu redor talvez também percebam alguma mudança. Algumas poderão olhar para você e perguntar o que aconteceu. Talvez não consigam explicar exatamente, mas perceberão que existe algo diferente. Seu brilho não será apenas exterior. Será uma expressão daquilo que está acontecendo dentro de você. A alegria do Senhor começará a aparecer no seu rosto, na sua energia, na maneira como você fala e até na forma como enfrenta as situações difíceis.
Eu me lembro de momentos em que parecia que a vida havia ficado para trás. Havia a sensação de que os melhores dias já tinham passado e de que o tempo havia levado forças demais. Mas então, Deus começou a mudar aquilo que eu não conseguia mudar sozinho. Uma nova clareza surgiu, uma paz inexplicável tomou conta do coração e a força começou a retornar. Até o corpo parecia responder àquilo que estava acontecendo no interior. É exatamente por isso que na descrição eu deixei um caminho para quem sente que precisa ir além desta mensagem e começar uma jornada de transformação mais profunda. Muitas pessoas que acompanham o Portal dos Escolhidos perceberam que não bastava apenas entender os sinais. Era necessário dar um passo prático para destravar aquilo que parecia parado há tanto tempo. Por isso, está disponível o Protocolo do Escolhido, uma jornada de 7 dias pensada para quem deseja buscar clareza espiritual, fortalecer a mente e romper ciclos de confusão e atrasos. Dentro dele você encontra materiais simples, mas poderosos. Um calendário espiritual de 7 dias, checklist diário, frases de ativação, rotinas para manhã e noite e um áudio de fortalecimento emocional para ajudar nesse processo. Não se trata apenas de assistir a uma mensagem e seguir como antes. Às vezes, aquilo que começou dentro de você precisa de direção para crescer. Se isso fizer sentido para o seu momento, está na descrição do vídeo. E se você sentir que ainda não é o momento, tudo bem. Continue absorvendo essa mensagem, porque o importante é respeitar o tempo que Deus está trabalhando em você. Se este conteúdo tem abençoado sua vida e fortalecido sua caminhada espiritual, você pode apoiar este ministério através de uma doação via Pix. Sua contribuição nos ajuda a continuar levando mensagens de fé, esperança e transformação para milhares de pessoas. Que Deus multiplique cada semente plantada em sua vida. Escolhido. Isso não é apenas uma teoria. É um testemunho de que Deus pode iniciar uma transformação quando tudo parece perdido. O mesmo Deus que sustenta você nos momentos difíceis também pode conduzi-lo a uma nova estação. Essa transformação não precisa ser apenas um momento passageiro. Ela pode representar o início de uma caminhada diferente, marcada por fé, propósito, esperança e confiança. Quando o Espírito Santo renova o interior, essa renovação começa a transbordar para fora. Sua presença passa a carregar mais paz. Sua maneira de falar transmite mais segurança. Seus olhos podem demonstrar uma esperança que antes parecia distante. Você começa a perceber que não precisa provar nada para ninguém, porque aquilo que Deus está fazendo em você será percebido naturalmente. Escolhido, prepare-se para que algumas pessoas sejam atraídas pela mudança que verão em você. Elas poderão ficar curiosas, perguntar qual é o seu segredo ou querer entender por que você parece diferente. E esse será um momento importante para lembrar que a glória não pertence a você. Cada elogio, cada pergunta e cada demonstração de atenção podem se transformar em uma oportunidade de apontar para Deus. Você não será apenas alguém que aparenta estar melhor. Você poderá se tornar alguém que vive de maneira diferente. Não será apenas uma mudança no rosto ou no corpo, mas uma mudança de propósito. O brilho estará nos seus olhos, a paz estará no seu coração e a força estará presente em suas atitudes. Quando uma pessoa se alinha com aquilo que Deus está fazendo em sua vida, existe uma diferença que não precisa ser anunciada. Mas lembre-se, sempre que uma nova estação começa, também podem surgir resistências. Algumas pessoas talvez não compreendam sua transformação. Outras poderão questionar o que aconteceu ou até duvidar daquilo que estão vendo. Não permita que essas reações façam você voltar para uma versão antiga de si mesmo. Nem todos entenderão aquilo que Deus está realizando em seu interior. Continue firme, continue fiel. Não permita que a opinião das pessoas determine o valor daquilo que Deus está construindo em você. Sua responsabilidade não é convencer todos ao seu redor. Sua responsabilidade é permanecer em fé,
receber aquilo que Deus está fazendo e caminhar com coragem. Escolhido, levante a cabeça e olhe para frente com expectativa. Você pode estar entrando em um capítulo que não apenas restaurará aquilo que pensava ter perdido, mas também revelará uma versão de você que jamais imaginou ser possível. O que está acontecendo não precisa ser compreendido por todos. Com o tempo, os frutos falarão por si mesmos. Escolhido, quando Deus inicia uma obra de transformação, Ele não a faz pela metade. O que está acontecendo dentro de você não é apenas uma renovação passageira, é uma elevação. Você está entrando em uma fase na qual aquilo que Deus está realizando em sua vida começará a se tornar visível. Sua postura transmitirá mais confiança. Seus olhos refletirão uma nova luz e sua maneira de viver poderá atrair pessoas sem que você precise dizer uma palavra. Isso não é coincidência. É o encontro entre o tempo certo e aquilo que Deus está preparando. No começo, muitas pessoas não entenderão a mudança. Aqueles que conheceram sua versão antiga poderão questionar o que está acontecendo. Talvez digam que tudo mudou rápido demais ou que essa transformação parece inexplicável. Mas, mesmo diante das dúvidas, os resultados serão difíceis de ignorar. Eles verão a alegria em seus passos, a tranquilidade em sua voz e a segurança que agora existe dentro de você. Deus está escrevendo um testemunho visível em sua vida. Talvez você tenha passado por períodos em que se sentiu invisível, como se aquilo que fazia não tivesse importância. Sua força parecia desaparecer, sua fé parecia pequena e seu coração carregava marcas de períodos difíceis. Entretanto, enquanto você atravessava essas estações, Deus estava trabalhando silenciosamente. Ele estava preparando você, refinando você e moldando seu caráter para aquilo que ainda estava por vir. Quando a mudança finalmente acontece, você percebe que não foi apenas resultado da sua própria força. Havia uma mão conduzindo cada etapa. Havia um propósito por trás de cada espera, de cada dificuldade e de cada momento em que você pensou que nada estava acontecendo. O mesmo pode estar acontecendo agora com você. Tudo aquilo que você enfrentou não foi necessariamente o fim. Pode ter sido preparação para uma nova fase. Por isso, sua renovação não deve ser vista apenas como uma mudança exterior. Ela também representa alinhamento. Deus está alinhando seus pensamentos com seu propósito, sua energia com seu chamado e sua identidade com aquilo que Ele deseja realizar através de você. Você está entrando em um lugar onde sua força interior e a presença de Deus caminharão juntas. Talvez algumas pessoas pensem que você está simplesmente mais jovem, mais disposto ou diferente. Mas existe algo mais profundo acontecendo. Você está sendo restaurado para viver com mais plenitude aquilo para o qual foi criado. A mudança verdadeira não está apenas naquilo que os olhos conseguem enxergar. Ela está na maneira como você pensa, reage, acredita e caminha. Escolhido, também haverá momentos de resistência. Pessoas próximas talvez não compreendam sua transformação porque ainda guardam na memória a pessoa que você costumava ser. Algumas poderão questionar, outras poderão se afastar e até mesmo seu próprio coração poderá lutar contra a dúvida. Quando isso acontecer, não permita que o medo faça você abandonar aquilo que está começando a nascer dentro de você. Tenha coragem. Permaneça firme na verdade de que existe um propósito para a sua vida. Não permita que a dúvida roube esta nova temporada. Sua fé precisa ser maior do que os sentimentos que tentam convencê-lo de que nada mudou. Continue acreditando, continue caminhando e permita que Deus conduza cada etapa. A renovação que está acontecendo não depende apenas do seu próprio esforço. É necessário entregar, confiar e permanecer obediente. A cada passo dado em direção ao propósito, você poderá perceber novas forças surgindo, novas oportunidades aparecendo e uma beleza diferente sendo construída ao longo da sua jornada. Então, escolhido, levante-se,
e caminhe com ousadia rumo ao futuro que Deus está preparando. Não tenha medo daquilo que está começando. O que está sendo construído em você não precisa ser frágil nem temporário. Permita que sua vida se transforme em um testemunho do poder restaurador de Deus. E quando as pessoas olharem para você, talvez percebam algo que não conseguem explicar. Talvez enxerguem paz onde antes havia preocupação, esperança onde antes existia desânimo e força onde antes havia cansaço. E, através dessa transformação, sua própria vida poderá mostrar que Deus ainda faz novas todas as coisas. Escolhido, a estação que está começando diante de você é diferente de tudo o que já conheceu. Não se trata apenas de renovação, trata-se de revelação. Deus está revelando aquilo que existe dentro de você, a versão que ele conhecia antes mesmo que o mundo colocasse rótulos sobre sua vida. Antes que as dificuldades deixassem marcas, antes que o tempo tentasse convencer você de que sua história já estava escrita, Deus já conhecia o propósito que havia colocado em você. Você está entrando em um período em que aquilo que existe dentro de você começará a se tornar visível. O brilho que surge não será apenas aparência. Será consequência de uma transformação interior. Deus está despertando novamente aquilo que talvez tenha ficado adormecido durante anos. Sua paz pode se tornar mais profunda, sua energia pode ganhar novo sentido e sua confiança pode voltar a crescer. Entenda isso. A renovação que Deus está trazendo não é apenas para melhorar aquilo que as pessoas veem. Ela é um sinal de que seu espírito continua vivo, ativo e preparado para aquilo que vem pela frente. Sua paz não precisa depender das circunstâncias. Sua força não precisa depender da aprovação das pessoas. Quando você aprende a entregar sua vida nas mãos de Deus, começa a descobrir uma força que não vem simplesmente do esforço humano. As pessoas poderão perceber essa mudança e isso poderá despertar algo dentro delas. Algumas se aproximarão não apenas para elogiar, mas para perguntar como também podem encontrar essa mesma fonte de esperança. Sua experiência poderá se transformar em testemunho. Sua caminhada poderá encorajar alguém que está cansado. Sua história poderá lembrar outra pessoa de que ainda existe esperança. Eu também me lembro de uma época em que resisti às mudanças porque tinha medo de perder aquilo que era familiar. Eu me apegava a velhos hábitos, antigos costumes, amizades e pensamentos que já não contribuíam para minha caminhada. Quanto mais eu tentava segurá-los, mais pesado me sentia. Foi somente quando permiti que Deus removesse aquilo que precisava ser removido que comecei a perceber uma verdadeira renovação. A poda não foi confortável. Houve coisas que precisei deixar para trás e situações que doeram profundamente. Mas, depois, percebi que aquela remoção estava preparando espaço para algo novo. O que parecia uma perda acabou se tornando parte do processo de crescimento. E talvez você esteja vivendo algo semelhante agora. Algumas pessoas podem partir, alguns padrões podem ser quebrados, algumas portas podem se fechar enquanto outras começam a se abrir. Não tenha medo desse processo. Nem tudo que sai da sua vida precisa ser considerado uma perda. Às vezes, Deus está removendo aquilo que não poderá acompanhar você na próxima estação. Essa transformação não tem como objetivo apenas proporcionar conforto. Existe um propósito maior. Deus não está simplesmente trazendo uma sensação de juventude ou renovação. Ele está fortalecendo você, tornando você mais sábio, mais corajoso e mais preparado para aquilo que precisa realizar. A vitalidade que está sendo despertada em você pode alimentar seu propósito. A confiança que está surgindo pode ajudá-lo a não depender mais da opinião dos outros. Cada parte do seu ser pode começar a se alinhar com a missão que Deus colocou em sua vida. Você também poderá perceber mudanças nos seus relacionamentos. Algumas pessoas se aproximarão porque reconhecerão a transformação acontecendo em você. Outras talvez se afastem porque sua mudança confronta aquilo que elas estavam acostumadas a enxergar.
Permita que cada pessoa faça a sua escolha sem carregar ressentimento. Aqueles que realmente devem caminhar ao seu lado não terão necessidade de diminuir o seu crescimento. Eles celebrarão aquilo que Deus está fazendo em sua vida. Por isso, confie nos novos alinhamentos que podem surgir. Novas conexões, novas parcerias e novas oportunidades podem aparecer de maneira inesperada. Escolhido, abrace esse processo com confiança. Não recue quando perceber que seu brilho está aumentando. Não questione imediatamente cada mudança que acontece dentro de você. Nem toda mudança é um sinal de perda. Algumas mudanças são simplesmente o começo de uma nova fase. Deus pode estar posicionando você para se tornar um testemunho vivo do seu poder. A cada dia em que você abraçar o novo, poderá perceber uma força diferente surgindo. Cada passo de obediência poderá abrir caminhos que antes pareciam completamente fechados. Então caminhe com ousadia. Mantenha-se firme nessa nova identidade. Não tenha vergonha da bênção, da paz, da vitalidade e da esperança que estão surgindo em você. Receba tudo isso com humildade e gratidão, lembrando sempre que o propósito maior não é exaltar você, mas glorificar a Deus através da sua vida. Escolhido, não se surpreenda quando as pessoas começarem a perceber você de maneiras que nunca imaginou. Seus colegas poderão comentar sobre sua energia, sua família poderá se perguntar como você consegue manter a paz mesmo diante das circunstâncias, e até pessoas desconhecidas poderão se sentir atraídas pela sua presença sem entender exatamente o motivo. Existe algo diferente acontecendo dentro de você, e esse brilho não precisa ser escondido. Assim como uma luz colocada em um lugar alto ilumina todo o ambiente, aquilo que Deus está fazendo em sua vida poderá alcançar aqueles que estão ao seu redor. Seu brilho não deve ser motivo de orgulho, mas uma oportunidade de mostrar que Deus continua trabalhando. Cada transformação pode se tornar um testemunho. Cada mudança pode apontar para a bondade de Deus. Eu também vivi momentos em que parecia que ninguém me enxergava. Houve períodos em que minha luz parecia fraca e eu acreditava que estava sendo deixado para trás. Mas, conforme Deus começou a renovar minhas forças, tornou-se cada vez mais difícil esconder aquilo que estava acontecendo. Até em situações comuns, pessoas começaram a perceber alguma coisa diferente e perguntavam o que havia mudado. Alguns acreditavam que era apenas confiança. Outros imaginavam que era saúde ou uma mudança de comportamento. Mas a verdade era mais simples. Eu estava experimentando uma renovação interior. E aquilo que Deus fazia dentro de mim começou a aparecer do lado de fora. Escolhido, isso também pode acontecer com você. Você não precisará anunciar aquilo que Deus fez. As evidências falarão por si mesmas. Sua maneira de viver, sua paz, sua força e sua disposição serão percebidas naturalmente. Mas existe uma responsabilidade junto com esse brilho. Deus não está renovando você apenas por sua própria causa. Ele também pode estar preparando você para se tornar um instrumento de inspiração, esperança e testemunho. Cada lugar onde você entrar poderá ser uma oportunidade de transmitir paz. Cada conversa poderá ser uma oportunidade de demonstrar amor. Sua força e sua renovação podem servir a um propósito maior. Prepare seu coração para a expansão. À medida que Deus fortalece você, sua influência também poderá crescer. Novas oportunidades poderão surgir e algumas delas exigirão coragem. Portas que antes pareciam fechadas poderão se abrir de maneiras inesperadas. Pessoas poderão procurar você em busca de sabedoria, orientação ou encorajamento. Isso não significa que você precise buscar fama. Significa que Deus pode estar preparando você para cumprir uma missão. A visibilidade que surgir não deve alimentar o orgulho, mas servir como oportunidade para demonstrar fé. Caminhe com ousadia, mas nunca abandone a humildade. Lembre-se de que aquilo que recebemos não deve ser motivo de arrogância. A gratidão precisa permanecer presente.
Proteja seu coração contra o orgulho e reconheça que toda força verdadeira vem de Deus. Quanto maior for a responsabilidade, maior deverá ser também a humildade. E mesmo nessa nova estação, talvez existam momentos de dúvida. Você poderá se perguntar se essa força permanecerá ou se aquilo que está acontecendo desaparecerá. Quando esses pensamentos surgirem, lembre-se de que as promessas de Deus não dependem das oscilações de um único dia. Permaneça entregue. Continue fiel. Continue caminhando em obediência. A cada manhã, espere novas possibilidades. A cada noite, permita que seu coração descanse, sabendo que Deus continua trabalhando, mesmo quando você não consegue enxergar tudo. Escolhido, receba esse processo com as mãos e o coração abertos. Você está sendo renovado para uma nova fase, não apenas por um instante, mas para caminhar com mais propósito. O que Deus está fazendo em você poderá se tornar tão evidente que outras pessoas perceberão que existe algo diferente em sua vida. Essa transformação não depende da força humana. Ela começa quando você entrega, confia e permite que Deus conduza seus passos. O que está acontecendo agora pode representar uma restauração profunda, não apenas da aparência ou da energia, mas também da direção da sua vida. Não se trata somente de como você parece. Trata-se de quem você está se tornando. Cada parte da sua caminhada pode estar sendo alinhada para que sua vida se transforme em um testemunho vivo daquilo que Deus é capaz de fazer. Se esta palavra tocou seu espírito, fortaleça-a com fé. Deixe um comentário de gratidão e compartilhe com alguém que precisa de esperança e inscreva-se para permanecer conectado com esta comunidade dos escolhidos. Até nos encontrarmos. Mais uma vez, caminhe com ousadia, brilhe intensamente e lembre-se sempre, você é amado por Deus e sua renovação divina já chegou.